A primeira leitura de hoje narra a instituição da monarquia em Israel. Nos tempos antigos, o povo de Israel foi conduzido pelos patriarcas. Moisés, antes dele, Abraão, Isaque, Jacó. Depois de Moisés, Josué. Então vieram os juízes, que eram lideranças carismáticas que Deus suscitava de tempos em tempos, conforme a necessidade do povo, para julgar as suas questões e conduzi-los nas batalhas contra os invasores, contra os inimigos. O rei de Israel era o Senhor. No entanto, na primeira leitura de hoje, o povo observa que os povos circunvizinhos, os povos que vivem ao redor de Israel, todos eles têm um rei. E eles também desejam ter um rei, assim como os outros povos, e pedem a Samuel, que era um profeta e ao mesmo tempo um juiz, mas eles dizem: tu estás velho, e teus filhos não seguem os teus caminhos, por isso estabelece sobre nós um rei, para que exerça a justiça entre nós. Samuel não gostou quando lhe disseram: dá-nos um rei. O Senhor disse a Samuel: atende a tudo o que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Então Samuel mostra o ônus de se ter um rei, todas as exigências que um rei faria, e a conclusão do povo é: não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. Então, essa frase é que expressa o problema da monarquia em Israel, da instituição da monarquia em Israel. Queremos um rei, pois queremos ser como todas as outras nações. Israel não era, ou não deveria ser como todas as outras nações, porque era um povo consagrado ao Senhor. Por isso devia ser diferente. Mas eles querem adotar os costumes, as práticas dos outros povos. Eles querem ter um rei como os outros povos têm, mas o rei de Israel deveria ser o Senhor, e ele governava o seu povo por meio daqueles que ele escolhia, que ele constituía para conduzir o seu povo. Então, embora a ideia desagrade a Deus e desagrade Samuel, é concedido a eles o que eles pedem, e Samuel investirá então o primeiro rei, que é Saul. E depois, no primeiro e no segundo livro dos reis, e já no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, nós temos os problemas da monarquia, dos reis que não governam segundo o coração de Deus, mas que seguem os seus próprios caprichos e vão conduzindo o povo, muitas vezes até para a idolatria. O próprio Salomão, depois
filho de Davi, será influenciado pelas suas esposas e acabará favorecendo a idolatria em Israel. Então, o povo de Deus, o povo que lhe foi consagrado, o povo que lhe pertence, não quer viver a sua vocação de povo da aliança, mas quer ser como os outros povos. Como tantas vezes acontece também conosco, acontece também com a igreja, com os cristãos, nós queremos adotar as modas do mundo, o modo de ser, o modo de agir do mundo, em vez de nos comportarmos como povo que pertence ao Senhor, como povo consagrado ao Senhor. Queremos fazer o que todo mundo faz, agir como todo mundo age. Israel, da mesma maneira. Se todos os povos têm um rei, nós queremos ter um rei também. E no Evangelho, Jesus, que tinha saído para pregar o Evangelho em outras cidades, como nós ouvimos anteontem no final do Evangelho, é preciso que eu vá também às outras aldeias, às outras cidades. Agora está de volta a Cafarnaum, e a partir aqui do capítulo 2, depois da cura do leproso, que Jesus descumpre a lei ao tocar o leproso, a partir aqui do capítulo 2 começam 5 controvérsias entre Jesus e os mestres da lei. A primeira delas é causada justamente pela cura do paralítico, porque Jesus lhe perdoa os pecados e eles dizem, ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E Jesus então cura o paralítico, para que eles saibam que ele é o Filho de Deus e que tem o poder de perdoar pecados. Às vezes nós, de fato, damos mais valor às curas físicas do que às curas espirituais. Aquilo que Deus faz no exterior do que aquilo que Deus faz no interior, porque a conversão do coração, o perdão dos pecados é algo que nós não vemos, porque é uma realidade espiritual que acontece na alma. Então, as pessoas em geral buscam mais aqueles milagres que se podem ver, que acontecem no corpo, no exterior, mas é muitíssimo mais grandioso o milagre do perdão dos pecados, aquele que se dá na nossa alma. E Jesus mostra que tem o poder de perdoar os pecados e ele vai comunicar esse poder aos homens, aos apóstolos, à igreja, quando ele na última ceia institui o sacrifício da nova aliança para a remissão dos pecados, e depois da ressurreição ele vai também enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, dando-lhes o poder de perdoar os pecados. Então a igreja recebeu de Jesus esse poder de realizar esse grande milagre, de perdoar os pecados, de curar a alma das pessoas, seja na Eucaristia, que é o sacrifício redentor de Cristo, seja no sacramento do batismo, seja no sacramento da reconciliação, da penitência. Então peçamos a Jesus que ele reine sobre nós, que nós saibamos viver como escolhidos, como eleitos de Deus, como cristãos que pertencem ao Senhor, e busquemos sempre o perdão dos nossos pecados em Jesus, que é o único que pode nos reconciliar com Deus por meio da igreja, por meio dos sacramentos. Amém.